E se eu te dissesse que existe uma forma de você tornar o Bitcoin Quantum Resistance sem ter que aplicar um soft fork na rede ou um hard fork, você acreditaria em mim? Pois é, então fique nesse vídeo aqui que nós vamos falar sobre este assunto. Recentemente saiu uma pesquisa aqui no Cointelegraph, onde um pesquisador afirma: o Bitcoin pode se tornar resistente à computação quântica sem atualização de protocolo. Para quem não sabe, a computação quântica voltou a ser assunto nas últimas semanas. Então vamos conversar sobre esse tema, vamos desmistificar tudo isso e entender qual que é a proposta que ele apresentou aqui para nós. Todo mundo sabe que a computação quântica realmente é algo que pode sim afetar o Bitcoin e algo precisa ser feito em relação a isso. Existem vários debates na internet em relação ao SHA-256, onde muitas pessoas dizem que o SHA-256 é Quantum Resistance e outras pessoas dizem que não é. Então vamos entender o que ele tem aqui para nós. E antes de tudo, gostaria de convidar você para aprender ainda mais sobre Bitcoin. Se você quer sair do básico até o avançado, se você não entende nada de Bitcoin e gostaria de fazer uma transação, de como receber Bitcoins, vou deixar aqui o curso do Batismo Bitcoin, onde está sendo ministrado por mim, Alan Schramm e o Deni Torres. Um valor bem simbólico, R$ 97 para o pessoal que não entende nada de Bitcoin. Você vai sair dali craque sobre o assunto e já sabendo fazer a sua autocustódia. Uma solução alternativa pode permitir transações de Bitcoin resistentes à computação quântica sem alteração de protocolo, mas os altos custos computacionais limitam o uso no mundo real. Um pesquisador de Bitcoin apresentou uma forma que poderia tornar imediatamente as transações de Bitcoin resistentes à computação quântica sem a necessidade de um soft fork. Em uma proposta publicada na quinta-feira, o diretor de produto da Starkware propôs um esquema de transações Quantum Safe Bitcoin, que segundo ele, permaneceria seguro mesmo contra um adversário com um computador quântico em larga escala executando o algoritmo de Schnorr. Uma coisa que eu tenho um pé atrás em relação ao computador quântico é o seguinte: muita gente comenta sobre, mas eu ainda não vi um computador quântico. Eu só escuto falar, mas eu não sei como é que é um computador quântico. Se você joga no Google aí, vai aparecer um lustre, parece literalmente um lustre. Ele acrescentou que o plano não exige mudança no protocolo do Bitcoin e opera inteiramente dentro das restrições de scripts legadas existentes. A desvantagem é que é caro e provavelmente não é útil para transações do dia a dia, afirma ele. Então, se não é útil para as transações do dia a dia, então é algo aqui que não será implementado. Possa ser que, em última ocasião, caso esteja sofrendo um ataque, isso seja vantajoso em uma ocasião ou outra. A comunidade Bitcoin tem se dividido sobre como lidar com problemas quânticos. O Quantum Safe Bitcoin apresenta uma solução temporária enquanto uma abordagem de longo prazo é definida. Nós sabemos que um dos maiores problemas relacionado ao computador quântico é no momento de ter a sua chave pública exposta ali na rede. O problema que muita gente debate aí na internet é que uma transação de Bitcoin leva em torno de 10 minutos, e a partir do momento que você assina com a sua chave privada, a sua chave pública já se torna exposta automaticamente. E durante este período de validação ali, no momento que ocorre a transação, um computador quântico seria capaz, segundo eles, de quebrar essa criptografia e conseguir acesso ali, reverter a chave pública para encontrar a chave privada daquele endereço em específico. A principal característica do plano é substituir o quebra-cabeça de tamanho de assinatura. Em vez de depender de matemática de curva elíptica que computadores quânticos podem quebrar, o remetente deve encontrar uma entrada cujo hash, por acaso, se assemelhe a uma assinatura de ECDSA, algoritmo de assinatura digital de curva elíptica, exigindo força bruta que nem mesmo um computador quântico consegue acelerar. A proposta vem com ressalvas. Ela custa ao remetente entre 75 e 150 dólares por transação em poder computacional de GPU, e é mais complexa do que uma transação típica de Bitcoin. Portanto, só faria sentido para proteger grandes transações de BTC. Então, se você tem milhares de dólares em Bitcoin, se tornaria algo viável para você sem a necessidade de uma atualização no código do Bitcoin. E este vídeo aqui é justamente para nós debatermos sobre este tema. Então, se você entende sobre o assunto, por favor, comente logo abaixo a sua opinião sobre se o SHA-256 ele é realmente Quantum Resistance ou se ele tem os seus defeitos. Por favor, comente logo aí abaixo. Ainda assim, o especialista em Bitcoin Daniel Batten disse que isso foi um exagero por chaves públicas expostas e carteiras inativas. Não são abordadas no artigo. Batten se referia a uma estimativa de 1,7 milhões de Bitcoins bloqueados em endereços Pay to Public Key iniciais que poderiam ser quebrados por um computador quântico.
A existência disso levou a um debate intenso sobre o que fazer com essas moedas inativas, com a comunidade dividida entre deixar o Bitcoin como está para preservar seu ethos central, congelar ou queimar totalmente as moedas vulneráveis ou atualizar o protocolo para suportar assinaturas resistentes à computação quântica. Então, baseado em tudo isso aqui que a gente está lendo, nós chegamos à decisão de que realmente precisa, muita gente defende este ponto, de que é necessário uma atualização no código do Bitcoin para ele se tornar Quantum Resistance. Vai precisar haver esta atualização, segundo esses pesquisadores. Eu não sou um expert no assunto, não tenho conhecimento sobre isso, então não posso dar minha opinião aqui, mas conforme eu for estudando, eu vou estudar sobre o tema e vou trazendo mais conteúdos para vocês aqui. Mudanças no protocolo são a solução preferida. Os pesquisadores reconheceram que essa é uma medida de último recurso, já que as transações não são padronizadas, os custos não escalam para todos os usuários e casos de uso como Lightning Network não são contemplados. Eles concluíram que mudanças no nível do protocolo continuam sendo o caminho preferido no longo prazo. O Google publicou um artigo em março que preocupou a comunidade do Bitcoin ao sugerir que um computador quântico poderia potencialmente quebrar a criptografia do Bitcoin usando muito menos recursos do que se pensava anteriormente. Enquanto isso, o diretor de tecnologia da Lightning Labs publicou na quarta-feira um protótipo de Escape Hatch quântico que permite aos usuários provar a propriedade de uma carteira de Bitcoin a partir de uma frase seed original e sem revelá-la, o que poderia servir como um método alternativo de autorização em Bitcoin. Pois é, senhores, como vocês puderam ver, realmente é um assunto bem técnico que requer um pouco de estudo. Existem debates que acontecem há anos, tanto no GitHub quanto nas comunidades de Bitcoin, a respeito de computação quântica. Para quem não sabe, o Bitcoin ele já previa isso. Desde que ele foi criado, Satoshi Nakamoto já previa esta computação quântica e mecanismos para tornar o Bitcoin cada vez mais blindado. Então é isso. Me diga a sua opinião em relação a esse assunto, o que você acha, o que deve ser feito e vamos debater sobre esses temas aí nos comentários. Então é isso, senhores, o resto vocês já sabem, links para adquirir Bitcoin com privacidade estão aí na descrição. Primeiro link eu vou deixar para vocês a SatSales. A SatSales é uma carteira não custodial que está vindo com novas atualizações, onde vai permitir você fazer pagamentos diretamente para as pessoas lendo apenas o QR Code do banco delas. Então aqui, além de você conseguir receber pagamentos em ThePix, você pode gerar um QR Code aqui e receber pagamentos de outras pessoas utilizando o modo comerciante, ou se você for utilizar apenas para você, você pode utilizar para uso pessoal. Então só vai aceitar depósitos diretamente do seu CPF. Lembrando que ao utilizar a SatSales você está adquirindo ThePix dentro da plataforma e a partir dali você faz as devidas declarações que a Receita Federal solicita para você. Se você trocar por Bitcoin, você troca. Se você trocar por USDT, você troca, mas aí fica de sua responsabilidade. Perfeito? E como segundo link, eu vou deixar para vocês aí a Spike to Spike. Se você gosta de utilizar boleto para realizar pagamentos, se você gosta de pagar com outras moedas, dólares, euros, libras, moedas angolanas, USDT, Monero, se você tem essas formas de pagamento, você pode utilizar lá na Spike to Spike. A partir de R$10 você já consegue adquirir diretamente com eles. Então é isso. Se você precisar de uma consultoria para montar uma carteira, para aprender sobre Bitcoin, estruturar um setup para você, planejamento sucessório, que é algo que realmente está crescendo e muitas pessoas estão solicitando esse tipo de serviço. Me chame aí na descrição, pode mandar um e-mail, me chamar no Telegram ou até mesmo lá no meu Signal, Simplex, o que você preferir. Nós estruturamos uma consultoria personalizada para você. É isso. Valeu, tamo junto, se inscreva no canal e estude Bitcoin.